Vamos lá, deixa eu só diminuir um negócio aqui. Meu celular começou a tocar, é bem agora. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos começar, então, mais um evento aqui promovido pelo NUFEPS. E a gente tem hoje a participação da professora Daniele Santos, que é nossa professora aqui na UnoOeste. Daqui a pouco vou deixar para ela se apresentar, que vai falar com a gente sobre o Biactive. Biactive é um ambiente aí que vai reunir várias metodologias num só espaço. A Dani vai explicar sobre ele, né, Dani? Então, desde já eu te agradeço, a Dani também é membro do NUFEPS, então já te agradeço o aceite em estar falando conosco sobre o Biactive hoje, nessa noite. Pessoal, sejam bem-vindos a participar. Eu vou ficar aqui gerenciando o chat, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente interrompe ou deixa para depois, conforme, Dani, você preferir, tudo bem? Então, seja bem-vinda, fica à vontade para esse bate-papo aí dessa noite de terça-feira. Boa noite, pessoal. Gostaria de iniciar a minha participação, minha fala nesta live, agradecendo imensamente aos meus colegas do NUFEPS, da UnoOeste, pela oportunidade, né, por estar com vocês durante todos esses anos e hoje poder falar sobre a Biactive, que é uma plataforma bastante especial que está sendo desenvolvida aqui na instituição por uma equipe multidisciplinar e que tem como foco aí propor a inovação por meio da aplicação de diagnósticos de estilos de aprendizagem e também o que a gente denomina aí das principais metodologias ativas. Então, o nosso desafio, né, nesse tempo que estaremos juntos, é aprender um pouquinho sobre a Biactive, sobre as suas funcionalidades. E aí eu gostaria de iniciar também dizendo que nós temos uma novidade, nós temos um módulo fresquinho, que é da aprendizagem baseada em projetos, estava sendo desenvolvido desde o ano passado e que nós começamos a utilizar agora em novembro. Então, no FEPS também está tendo a oportunidade de ter acesso antes de todo mundo, só não antes dos meus alunos de pós-graduação, estrito sensu, que nós já estamos utilizando na minha disciplina. Então, a gente está saindo na frente, assim, de todo mundo. E é uma oportunidade, na minha opinião, de contribuir com a plataforma, porque a gente tem destacado durante todo esse processo da sua estruturação, que apesar de haver pessoas que fazem parte da equipe, que estão reunidas semanalmente para discutir, coloca isso, tira isso, qual vai ser a estrutura, nós não chegaríamos ao que a Biactive é hoje se não fosse um processo colaborativo de utilização pelos docentes da UnoOeste, pelos nossos estudantes, pelos docentes de outras instituições. A gente tem feito formações fora da UnoOeste também, e é isso que fortalece, é isso que faz com que a plataforma fique melhor ainda. Então, o fato de nós sabermos que os professores da área da saúde e de outras áreas, de outras instituições, inclusive, que acessarem depois o link da live, que não estão com a gente hoje, mas que vão acessar depois, utilizarem isso, reportarem para a gente, olha, melhorem nisso, isso está bacana, esse feedback do usuário, ele é fundamental e é ele que garante que efetivamente nós tenhamos um desenvolvimento colaborativo da plataforma. Como é que a gente está falando de uma plataforma para o ensino colaborativo, né, para o desenvolvimento de tantas competências por parte do estudante, se a gente não promover isso no seu próprio, na sua própria criação e estruturação? Então, o nosso objetivo é esse. Para quem não me conhece, eu sou da área da educação, então, pedagoga, mestre, doutor em educação, também sou especialista em língua brasileira de sinais e em psicopedagogia, e eu atuo na UnoOeste na área da educação. Então, a minha participação tanto no NUFEPS quanto nesse projeto da plataforma Biactive, ela se dá no sentido de trazer, né, o conhecimento que eu tenho, tudo que eu construí com os meus orientadores ao longo da minha trajetória formativa e como pesquisadora, para o desenvolvimento de uma educação inovadora, democrática e inclusiva. E as metodologias ativas, elas entram nesse bojo, né? Eu até coloquei ali, em algum momento, nos slides, que
Quanto mais protagonismo nós damos aos nossos estudantes, autonomia, possibilidade de participação, de decisão, melhores são os resultados na aprendizagem, mais democráticos nós somos e mais inclusivos nós somos. E aí tem, né, o pessoal do grupo, do nosso grupo de pesquisa, Rafael, Isabela, que estão aqui presentes e que representam isso, representam essa dimensão inclusiva que nós buscamos. Então, falar de metodologias ativas é falar, né, tá totalmente ligado a uma educação emancipatória, democrática e inclusiva, embora nós que somos da área estejamos um pouco querendo romper com essa ideia de inclusão, que né, a inclusão é o contrário da exclusão, e a gente não quer que tem alguém excluso, né, excluído. Mas essa é uma discussão filosófica e não cabe aqui, né, nesse momento, tá? Então, também tem toda essa gama de questões aí que fazem parte do meu processo formativo e da minha participação, então, no desenvolvimento da plataforma. Então, a Biactive, ela tem dois componentes essenciais, né, a gente chama que é o coração da plataforma. Bom, primeiro que ela é uma plataforma educacional digital, né, com todos os recursos que uma plataforma educacional deve ter. Então, não é um site, é importante fazer essa distinção, tá? Ou seja, ela permite interação com ela. Né? Você tem um nível de interação de uma plataforma, em que, inclusive, você vai ter aí, você vai conseguir ter os resultados dessa interação. Nós já vamos falar sobre isso. E o coração dela é aplicação de diagnósticos de estilos de aprendizagem e aplicação de metodologias ativas sistematizadas. Por que a gente chama de sistematizadas? Porque existem várias estratégias ativas, existem formas de trabalhar com a autonomia do estudante, né, com processos colaborativos, porém, às vezes, isso não está estruturado na literatura. Por exemplo, o Diego, ele pode desenvolver uma técnica, né, ou ele pode pensar numa sequência didática ativa, né, com os seus estudantes, nova, diferente, que ele mescla coisas, né, de uma metodologia da outra, mas ele não escreveu sobre isso, ele não sistematizou isso, ele não validou isso enquanto uma teoria. Então, é uma prática ativa, né, uma estratégia ativa. As metodologias ativas de aprendizagem presentes na Biactive, elas estão todas registradas na literatura científica, né? Desde um nível de complexidade menor até um nível de complexidade maior. Então, tudo que vocês vão ver nas etapas das metodologias ativas que estão na Biactive tem como base uma teoria, né? Uma validação científica que já foi feita. Isso também acontece com os diagnósticos de estilos de aprendizagem. Então, é importante ressaltar que, assim, não saiu da nossa cabeça essas metodologias, esses testes, a gente não criou isso porque a gente quis, um dia eu resolvi fazer um teste de estilos de aprendizagem. Não, esses testes, eles já existiam. No caso dos estilos de aprendizagem, se você for pegar o protocolo do VARC, do Oney Alonso, são protocolos que existem há 40, 50 anos. Porém, nunca tinham sido implementados num meio digital. Então, se você quisesse aplicar um teste como esse, você teria que ter acesso a ele fisicamente, né? Ou você pegaria um formulário, teria que quantificar, que é no caso, por exemplo, do COBE, que nós vamos aplicar aqui na live. Então, você teria que ter um nível de complexidade menos estruturado, né? Que não dependesse de tecnologia digital. Então, a gente trouxe isso para a plataforma. Tá? Então, não são ideias nossas. A nossa ideia foi trazer isso para uma plataforma e juntar tudo isso. Isso é inédito, não existe em nenhuma plataforma educacional no mundo. Nós fizemos uma pesquisa para poder fundamentar isso, né, para poder dizer isso, olha, é uma coisa que é diferente de tudo. E realmente nós não encontramos nem em língua estrangeira e nem em língua brasileira uma plataforma educacional dessa forma, tá? Porém, o que tem nela, né, as metodologias, o passo a passo das metodologias, ou os testes de estilo de aprendizagem, isso já existe, isso foi criado por pesquisadores, professores, cientistas, e aí a gente trouxe para a plataforma, tudo bem? Bom, então,
A que se refere os estilos de aprendizagem, né? Estilo é a forma como as pessoas aprendem. Então, a forma como cada pessoa aprende, se expressa no mundo em que ela vive, e especialmente no nosso caso, que é a educação, nas situações de ensino e de aprendizagem, ela é importante de ser entendida. Quanto mais nós, né, como docentes, quanto mais nós temos conhecimento sobre como as pessoas aprendem, de que forma elas interagem com os objetos de conhecimento, o que facilita ou o que dificulta a sua aprendizagem, melhores resultados nós temos, porque a gente tem uma segurança daquilo que a gente pode oferecer, né? É o que a gente chama de personalização, ou seja, você tem elementos para oferecer para a Eliane uma determinada estratégia, para a Isabela outra, para o Bruno outra, e assim por diante, porque você tem posse daquilo, você entende aquilo que essa pessoa desenvolve ao interagir com os objetos de conhecimento. Todas as teorias, né, de estilos de aprendizagem têm como base a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Então, o Gardner é um rompimento assim bastante significativo, gente. Isso é importante também de salientar. Na década de 1980 para frente, com o que se entendia por aprendizagem até aquele momento. A aprendizagem, ela vinha sendo problematizada do ponto de vista cognitivo e social. Existia o compêndio do Piaget, do Vygotsky, porém vinculada à questão do raciocínio lógico e da nossa capacidade linguística. Não havia, né, uma compreensão da aprendizagem ou do desenvolvimento da inteligência, né, que parte da aprendizagem, por outros meios, por outras vias. Então, quando o Gardner fala o seguinte, olha, existem pessoas que têm inteligência naturalística, elas se relacionam com a natureza, com o mundo que elas vivem, né, com os seres biológicos de uma forma muito especial. Existem pessoas que têm inteligência intrapessoal, elas têm uma capacidade de autoconhecimento tamanha que isso faz com que elas tenham, por exemplo, posições de liderança, né, elas se relacionem bem com os outros, consigo mesmo, porque ela tem essa inteligência. Isso é um marco histórico, gente. Porque até o Gardner não se pensava na aprendizagem dessa forma, e esses componentes da inteligência, eles não eram valorizados na escola. Os componentes que eram valorizados era a capacidade de raciocínio lógico e linguístico, e a capacidade linguística, ponto. Então, você trazer isso enquanto um entendimento, um domínio didático, um domínio pedagógico, para programar as suas aulas, para programar, né, para organizar como é que você vai ensinar e como as pessoas vão aprender, é uma coisa muito importante. E aí vem, então, essas formas de mapeamento, tá? A partir dessas formas de mapeamento, desses diagnósticos, você interfere, então, né, por meio de determinadas práticas e estratégias. Você sabe o que facilita, como eu falei, o que dificulta, e você melhora, logicamente, o processo de ensinar, tá? Então, nós vamos ter disponível na BIEC, já vou abrir, agora primeiro eu vou falar de metodologias ativas, 3 protocolos de diagnósticos de estilos de aprendizagem. O protocolo do VARK, que é uma sigla, né, VARK, o protocolo do David Kolbe e o protocolo do Pone e Alonso, que são 2 autores. Eles, em cada contexto diferente, né, com as suas bases teóricas, criaram, então, metodologias para mensurar, para mapear como as pessoas aprendem, de maneiras diferentes. Então, uns vão categorizar os estilos, por exemplo, no caso do VARK, que as pessoas são auditivas, sinestésicas, visuais, ou multimodais, e aí o Kolbe vai ter uma outra forma de qualificar isso, que nós vamos experienciar, e o Ona e Alonso outra. As perguntas que eles colocam, né, para fazer esse mapeamento, elas têm como base interações do indivíduo com o mundo em que ele vive. Então, não necessariamente tem a ver com coisas da escola, entende? Com aprendizagem de conteúdos, porque não é isso que eles querem mapear, é como a pessoa aprende, como ela interage, como eu falei, com os objetos de conhecimento. Então, esses 3 protocolos são os que nós temos disponíveis
na Biective. Qual é a nossa sugestão? Que se faça uma aplicação desses diagnósticos no início do semestre, no início de um percurso letivo. E você consegue fazer esse mapeamento, o próprio estudante também gera um autoconhecimento, todas as vezes que a gente aplica, todo mundo fala, que bom, olha, realmente. E você consegue também mudar as rotas, porque uma coisa que é importante da teoria de estilos de aprendizagem, eu já vou antecipar se isso for uma pergunta, a gente não aprende sempre do mesmo jeito. Então, a aprendizagem, ela é plástica, o cérebro está sempre se modificando. Né? A nossa cognição, dependendo do que eu estou estimulando, ela vai para um lado ou para o outro. Logo, se eu tenho alguma coisa, se eu detecto, por exemplo, uma dificuldade de interação com um objeto de conhecimento, ou seja, um estilo que eu não tenho, eu posso estimular isso. E aí depois eu posso, inclusive, fazer um novo teste, ver se mudou alguma coisa ou não. Então, isso é uma coisa importante também. Não se prender só ao estilo em si, que é predominante, mas também naquilo que eu posso modificar. E as metodologias ativas? Bom, elas têm todas como base a aprendizagem para autonomia, vamos citar lá como eixo fundamental a teoria do John Dewey, lá no contexto norte-americano, quando ele cria a escola experimental, escreve o livro Democracia e Educação, e ele vai falar que o estudante tem que ser autônomo. Né? O estudante tem que ter acesso ao objeto de conhecimento, e esse acesso ele tem que ser protagonizado pelo estudante. Aí o Dewey também, né, muda, revoluciona a educação naquele contexto, porque aí ele fala, eu vou fazer isso na minha escola. Então, ele cria uma escola para testar essa abordagem filosófica que ele está trazendo. E dele em diante, aí nós vamos ter todo um compêndio em contextos diferentes. Na Europa, nós vamos ter outras teorias, nós vamos ter a metodologia do arco, que vai ser criada, do arco mesmo, tá? Vai ser criada lá na França, que vão todas elas, né, a própria Maria Montessori lá na Itália, estão em contextos diferentes discutindo coisas muito semelhantes, que é essa questão de ter o estudante como centro, que é inclusive um eixo fundante do nosso projeto pedagógico institucional, ou seja, é algo que nós temos que buscar sempre. Eu vejo muito, fazendo um parênteses aqui, a gente discutindo sobre os estudantes sem os estudantes, sobre a aprendizagem sem o aprendiz, e aí as chances disso dar errado são muito grandes, porque como é que a gente fala do estudante no centro se ele não participa? Então, é só para pensar, tá? Nessa coisa da nossa formação continuada, será que não seria legal envolver mais os estudantes? Mas, enfim, também são as minhas reflexões. Bom, essa autonomia, esse protagonismo, o trabalho em equipe, são todos elementos constantes nas diferentes metodologias ativas. Quais são... e são metodologias ativas, a gente gosta de salientar, de aprendizagem, né? Elas mudam o ensino, obviamente, mas elas têm como foco a aprendizagem, o estudante. E tem inúmeros benefícios, né? Engajamento, motivação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A gente, testando a aprendizagem baseada em projetos, na minha aula, todo mundo começou a conversar no chat, e aí, sabe, assim, as pessoas vão se conhecendo, você vai vendo que vai muito além do conteúdo, porque, na verdade, você está interagindo, enfim, né, além da possibilidade de feedback e tudo mais, né, e o atendimento às demandas atuais. Então, a Biective oferece o quê? Nesse sentido, tendo esses dois eixos aí, esses dois eixos do seu coração. A unificação de plataformas. Primeiro, a gente buscou saber que plataformas existiam para uma metodologia ou para outra. Então, por exemplo, para projetos tem uma plataforma que é bacana, para o PBL tem outra, para o Team Based Learning tem algumas coisas que oferece, para aplicar tem o Plickers, para gamificação, que é uma coisa que a gente pretende fazer ainda, tem um monte de plataforma, e todas elas muito legais, mas está cada uma no seu quadrado. Então, por exemplo, o Kahoot, que é uma coisa que a gente usou bastante, né, nas nossas aulas já, agora ele colocou tudo pago, deixou uma versão livre bastante tempo, agora para você usar as funcionalidades dele, você tem que pagar. Então, além de ser cada coisa num lugar, você tem que entrar num link, algumas coisas você tem que pagar. Outra coisa que oferece, os relatórios pedagógicos, os relatórios que servem como guia
para eu melhorar a minha prática. Isso é uma coisa que nós já temos, só que a gente precisa aperfeiçoar, porque o relatório pelo relatório, o fundo te oferece muita vantagem. Por exemplo, saiu lá os estilos de aprendizagem da turma. Beleza, mas o que eu faço com isso? Então, eu já ouvi professores me perguntando isso. Daniele, saiu esse resultado, o que a gente faz? Então, a ideia é também oferecer, mediante esses relatórios, opções de tomada de decisão. Isso é uma coisa muito difícil, porque aí depende de algoritmos, depende de mineração de dados, de ciência. Então, por isso, inclusive, que nós temos estudantes de mestrado e de doutorado estudando a plataforma, para poder propor essas melhorias nessas estratégias. E os questionários compartilhados, não sei se vocês já sabiam disso, né? Hoje nós temos um módulo questionários que não tinha, e nesses questionários o usuário ele consegue compartilhar, deixar aberto para outras pessoas utilizarem. Então, sei lá, o professor Sidney, né, que é o nosso colega que desenvolve a plataforma, vai lá, cria um questionário sobre ensino de computação, coloca lá como compartilhado, aí qualquer professor da FIP pode acessar e usar. O Diego cria um questionário sobre química, né, ensino de química, alguma coisa, não sei, né, não sei falar de química, então, aí a Patrícia vai lá e usa, o questionário melhora, coloca mais questões, tira, enfim, ela usa o material que o Diego disponibilizou. E assim por diante. A Eliane deixa lá um questionário sobre alguma área, alguma questão específica da odonto. Os professores vão lá e utilizam. Então, a ideia é realmente criar um banco de questões em que todos possam ter acesso e utilizar, de conhecimentos gerais e tudo mais. Esse é um alerta importante, a gente ainda não tem muito. Então, o apelo que a gente faz para os usuários é, ao criar questionários para peer instruction, para o TBL, deixa compartilhado, se possível, né, para que outras pessoas tenham acesso e possam beneficiar-se, né, desse conhecimento aí que está sendo compartilhado. Então, eu defini aqui, né, combinei com os meninos da nossa equipe, que eu iria fazer um passo a passo para vocês dos dois, né, desses dois eixos que nós temos. Do diagnóstico do Kolbe, né, de um estilo de aprendizagem, eu escolhi o Kolbe, e da novidade, que é o nosso módulo de aprendizagem baseada em projetos, que eu penso que é o que vai dar o boom para as práticas que vão ser realizadas na UnoOeste no ano que vem, nas mais diferentes áreas, tá? Para fazer esse passo a passo, então, eu vou vir aqui do começo, tá? Desde como eu acesso a plataforma, como eu lanço a atividade, e aí eu vou pedir para vocês que estão presentes aqui comigo, que respondam, que participem, para eu poder ir mostrando para vocês os dados que vão sendo gerados. Combinado? Então, vamos lá. Bom, então, o endereço, né, para acesso a Biactive é www.biactive.com.br. Então, o nosso domínio, ele é .br, tá? Caso eu não seja um usuário cadastrado, eu vou clicar aqui em cadastre-se, tá? E vou escolher dois modelos de cadastro, tá? Se você for participar como estudante, ou seja, se alguém for aplicar uma metodologia ou um diagnóstico que você for participar, aí cadastre-se como estudante. Como que eu crio a minha conta? Então, eu vou vir aqui, tá? Vou criar nome, sobrenome, Daniele Santos. Vou colocar aqui um e-mail meu que eu ainda não tenho cadastrado. Então, eu forneço aqui meu e-mail, a minha senha. Confirmo a senha. E vou criar aqui o meu cadastro, tá? Existe para aqueles que estão se cadastrando agora como usuários estudantes ou para aqueles que já têm cadastro, né, que vão fazer o acesso como estudante, uma avaliação do sistema que está disponível. O que eu peço para vocês, usuários, tanto os que estão aqui hoje comigo, quanto aqueles que vão assistir a gravação? Avaliem a plataforma, porque esta avaliação que foi inserida aqui, tem até um sinozinho aqui avisando, né?
ela é uma avaliação de usabilidade. Então, é para nós detectarmos se o sistema está funcionando bem, se as pessoas estão gostando, se é confortável, se é acessível, se tem algum botão, alguma coisa que precisa ficar mais visível, e assim por diante. Então, é uma avaliação de usabilidade da plataforma, que nós estamos pedindo para todos os usuários responderem, para que a gente tenha uma coleta de dados que permita aperfeiçoar a plataforma, tá? Então, até li, né, a Eliane, Diego, Patrícia, se vocês tiverem alunos que já usaram, professores, colegas, pede para entrar para fazer a avaliação, que às vezes a pessoa tinha já uma sugestão e ela não tinha onde colocar. Aí ela pode participar da avaliação e ajudar, tudo bem? Então, entrei como estudante, vai aparecer para mim a avaliação, tá? Bom, quero trocar o meu perfil, ó. Me cadastrei como estudante, mas quero participar como docente. É só eu vir aqui em trocar perfil. Quero alterar os meus dados, alterar a minha senha, tá? Então, aqui eu me guio para poder me organizar dentro da plataforma. Eu vou sair e vou fazer o meu login como docente, tá? Então, aí o processo é o mesmo. Vou colocar que eu me cadastrei como usuária com meu e-mail institucional, e aí, ao entrar no painel de docente, eu tenho já o acesso às funcionalidades que a plataforma oferece. Além disso, aqui também é a mesma coisa, ó, se eu quiser trocar de perfil, tá? Eu troco, aí aqui vai aparecer todos os eventos que eu já participei como aluna, são muitos nesse caso, né? Porque esse aqui é o login que eu uso bastante. Troco de novo, volto para o meu perfil de docente. Então, assim, se vocês estão cadastrados, que vão participar agora comigo como docentes, troca para estudante, que aí fica legal para vocês depois verem os resultados, tá? Nesse painel, então, ou eu tenho as caixinhas, né, com os diagnósticos, os questionários e as metodologias, ou eu posso me guiar aqui pela barra superior, tá? No caso dos diagnósticos, então, simples, eu acesso aqui, combinei com vocês que eu vou aplicar o do Kolbe. Ao clicar na caixinha, ele vai aparecer para mim, aplicar, aplicados, modelo e perfis. Então, eu quero aplicar, tudo bem? Vou aplicar para vocês agora. Eu posso, nesse caso, requerer o e-mail ou não requerer. Então, eu não vou requerer e-mail, não preciso do e-mail de vocês. Vou dar aqui aplicar, tá? Ao dar aplicar, aí ele tem as configurações. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui David Kolbe, live no FEPS, tá? Para eu saber que foi esse. Mas se eu não quiser, ele vai depois organizar lá pelas datas de aplicação, tá? Vou colocar aqui a data de início e a data de término. Não vou colocar daqui 1 minuto, porque senão ele não vai pegar. E vou dar aqui descrição, não quero descrever nada. Iniciar. Ao dar iniciar, ele já vai aparecer para mim o PIN. O PIN é o código de acesso a esse evento, que a gente chama de evento. Aí eu posso ou passar o link aqui para vocês, ó, que eu vou colocar aqui no bate-papo, se vocês quiserem. Ou posso projetar aqui para vocês o PIN. E aí eu vou pedir que vocês entrem na Biactive para responder, por favor. Eu também vou responder, tá? Também vou participar. Deixa eu só te interromper, Dani. Então, nesse momento, por exemplo, eu tinha o cadastro de professora, aí eu troquei, eu tenho que trocar para eu responder, é isso, né? Isso mesmo. Aí você vai lá, trocar perfil e coloca lá estudante, Lina. Quando a gente acessa, ó, nós já tô vendo aqui as pessoas que estão online. Então, eu vou sempre mostrar para vocês a visão do professor e vou tentar descrever a visão do aluno para quem for assistir ter também uma ideia, né? Mas o teste do Kolbe consiste na seguinte questão, tá? Você vai ter conjuntos de habilidades.
o conjunto 1, o conjunto 2, o conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Em cada conjunto, ele vai colocar, estabelecer a forma como você interage com alguma coisa. Então, por exemplo, no conjunto 1, tem 4 formas: escolho, experimento, envolvo-me e sou prático. É uma escala Likert, em que 1 é quando aquilo é menos frequente para mim, 4 é quando é mais frequente. E eu não posso repetir no mesmo conjunto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui escolho é 1, nenhuma das outras coisas desse conjunto pode ser 1 também. Entende? Aí vai ter que ser 2, 3 ou 4. Aí eu vou pedir que vocês respondam, por favor, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo aqui também. E aí, enquanto isso, ó, eu vou acompanhando aqui quem está online, tá? Tudo bem, né? Eu vou mandar o meu resultado em PDF o meu e-mail para abrir aqui para a gente ver como aparecem os resultados. Mas o meu eu já terminei. Não sei se vocês terminaram aí. Ó, já apareceu para mim. O perfil da turma já está aparecendo para mim. Tem um participante assimilador, um convergente. Vamos ver aqui o que está aparecendo. Peraí que eu tô fazendo, tá? Tá bom. Esse eu nunca tinha feito, eu já tinha feito várias vezes a VARC, né? O do VARC, Diego, é o que está tecnicamente mais robusto, tá? Uhum. Hoje, assim, esses a gente ainda percebe que tem coisas para melhorar, tá? Por isso que a gente decidiu pôr ele hoje. Beleza, finalizei também. Então, como que o usuário recebe, né? Deixa eu interromper aqui e abrir o meu. Acho isso sensacional, né? Você recebe o resultado, né, do seu próprio perfil e aí ele vai colocar para você, né? Olha, esse diagnóstico serve para identificar qual a sua melhor forma de aprendizagem. Com base nas suas respostas, aí ele vai quantificar aqui os percentuais, tá? O meu componente de observação reflexiva é o mais predominante. Por isso que a minha pontuação
ela vai para o lado direito, e aí ele me leva para o estilo de aprendizagem convergente. E como é que funciona? Não vai dar para explicar, né? Que é complexa a teoria, mas ela funciona da seguinte maneira: ele qualifica a sua, como é que você observa, conceitua, experimenta as coisas, experiencia, experimenta as coisas, e com base nisso ele vai fazer o gráfico do seu perfil de aprendizagem, tá? Então aí ele vai mostrar aqui para mim que o meu, ele vai mostrar todos, tá, gente? Só que ele vai explicar para mim que o meu é assimilador. E aí quais são os componentes principais do assimilador? A conceituação abstrata e a observação reflexiva, tá? O que isso significa na prática? Que eu aprendo melhor combinando observação e pensamento, por isso eu prefiro palestras, conferências e aulas, isso aqui é o que está na teoria, tá? Esse estilo também é conhecido como teórico. Tem basicamente tudo a ver comigo mesmo, com a minha área de atuação. Olha, tem propensão para a carreira científica, compreende as informações de forma ampla e as organizam de forma clara e lógica. Gosta de explorar modelos analíticos e tem que ter tempo para pensar e refletir sobre as coisas. Gente, olha, a Patrícia estava presente comigo hoje cedo numa reunião. Assim, se as pessoas não me dão tempo de pensar, se elas não me explicam claramente por que elas querem aquilo, eu fico da pane. Porque eu preciso entender as coisas para eu poder propor alguma coisa, sabe? E tem que estar sempre muito claro. Por isso que eu falo que às vezes eu tenho um pouquinho de espectro do autismo, mas é só brincando, tá? Mas é isso, então tem a ver com como eu interajo com o conhecimento, e isso me ajuda a entender uma série de coisas. Quer dizer, se eu sou mais teórica, se eu ler um artigo, se eu assistir uma palestra, obviamente eu vou ter maior facilidade, né? Então, isso serve para o estudante e serve também para o professor, que vai ter aqui reportado os perfis da sua turma, tá? Então, eu tenho aqui, predominantemente, na minha turma, um perfil assimilador, que é esse perfil meu. Então, aqui nós estamos diante de pessoas, né, que são cientistas, são professores universitários, faz sentido, né, que o nosso perfil vá para esse caminho, tá? Então, isso, os perfis de uma forma geral. Se eu quiser saber o estilo da Eliane, aí eu vou ver aqui o resultado da Eliane, estão vendo? Ó? Ou eu não estou projetando para vocês? Não estou, né? Peraí. Desculpa, gente, ó, agora sim. Então, aqui é o painel do professor, tá? Eu vou fechar aqui para mostrar como que, ó. Então, aqui eu tenho o perfil da turma e tenho o perfil individual. Então, eu cliquei aqui para entender os perfis, porque lembra, eu falei, ó, eu tenho uma turma que é mais assimiladora. Aí eu quero saber se a Eliane é assimiladora. Clico aqui na Eliane, vou ver o resultado dela. Não tá abrindo. Não estava abrindo até agora. Será que é porque eu compartilhei tela? Só um minutinho. Deixa eu descompartilhar para ver se muda alguma coisa. Ah, agora deu certo. Só um minutinho. Então, a Eliane deu assimiladora. Então, beleza, a Eliane é uma aluna que é a assimiladora. Mas tem um aqui que deu divergente e o outro que é convergente. Quem será que é? Quero saber. Então, eu vou procurar, que vou abrir aqui para saber, tá? Ele só está deixando eu abrir quando eu interrompo compartilhamento. Vou fazer isso de novo. Ó, a Isabela é convergente. Deixa eu abrir para vocês verem. Então, eu vejo aqui o perfil da Isa, ó. Ela tem componente de conceituação abstrata e experimentação ativa mais predominantes. Faz muito sentido, porque ela é da área da saúde. Então, olha só como as coisas fazem sentido, né? Aí a Isabela vai se apropriar disso, eu vou me apropriar disso. Olha, eu tenho uma aluna que é diferente dos outros. Eu posso oferecer para ela, né? Então, essa é a ideia, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Vamos lá para a aprendizagem baseada em projetos, então?
Então, aí a ideia, em síntese, é isso, né? Ter acesso a esses resultados, tanto individualmente quanto coletivamente, problematizar isso, propor estratégias. Então, existe uma pesquisa que está sendo desenvolvida agora, de mestrado, tá? Para oferecer isso ao professor, essa tomada de decisão. Então, com base, por exemplo, no COBE, aplicou no VARC, aplicou para uma turma inteira, a turma é multimodal. O que eu posso oferecer para ele? Para onde que eu vou na plataforma? Para onde que eu vou fora da plataforma? Então, a nossa ideia é oferecer isso, tá? Esse evento aqui, ele vai ficar disponível, tá? Terminando aqui, ó, então eu já terminei, né? Já apliquei. Se eu vier aqui de novo, diagnósticos David Kolbe aplicados, vai aparecer aqui a aplicação que eu fiz, tá? E aí, daqui a pouco, às 20h30, ele vai encerrar, às 21h30, né? Aí ele vai ficar aqui com os resultados, eu posso acessar isso quando eu quiser. Assim como o estudante pode baixar, mandar isso por e-mail e também usar quando ele quiser, tá? Metodologias, módulo de aprendizagem baseada em projetos ou Project-Based Learning. Então, eu venho aqui no módulo das metodologias, clico na minha caixinha, tá? E aí eu vou iniciar aqui. Uma coisa que é super importante, aprendizagem baseada em projetos, o Diego trabalhou com isso, né, Diego, na tese de doutorado dele, ela é longitudinal. Então, assim, não dá para fazer um projeto numa aula, né, Diego? Impossível. Então, trabalho com projetos, ele demanda de um semestre, 2 semestres, né, você tem vários encontros e várias etapas. Por isso, para aplicar sem um usuário cadastrado no sistema, seria impossível, porque você não vai guardar os dados. Por isso que só pode participar desse evento de aprendizagem baseada em projetos um estudante já cadastrado. Porque eu esqueci de falar isso para vocês. Para responder um diagnóstico de aprendizagem, não precisa estar cadastrado no sistema, tá? Mas para as metodologias mais complexas, precisa. Como todos vocês já estão cadastrados, então tudo bem, não vou me preocupar com isso. Mesma coisa aqui, né? Vou aplicar Project Based Learning no FEP, live no FEPS, né? Aí eu vou definir a data de início e a data de término, eu vou colocar o término para amanhã, porque é um teste, tá? Mas aí, por exemplo, na que eu estou aplicando para os meus alunos da pós-graduação, que a Isabela participa, vai até dezembro, tá? Então, eu coloquei lá o tempo inteirinho que eu vou utilizar essa metodologia. Também não vou fazer nenhuma descrição, salvar. Quando eu salvo, ele já vai demonstrar para mim aqui um cronograma com etapas de início e final das coisas, tá? E com as etapas sugeridas na metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente foi olhar na literatura e todos os autores que falam sobre ABP, pedagogia de projetos, para tentar atender uma coisa em comum, nós chegamos a esse escopo aqui de etapas. Comum, a escolha do tema, a formulação de perguntas e hipóteses, né? O desenvolvimento do projeto, a entrega do projeto e as avaliações. Observem que dentro aqui dessas etapas, desenvolvimento, entrega e avaliações, tem subcategorias. Por exemplo, no desenvolvimento, eu posso fazer um diagnóstico, mapeamento, pesquisa e tratamento da informação, relatório, ou eu posso deixar uma tarefa só, ou eu posso colocar outras tarefas. Então, vai depender de como eu quero configurar o meu projeto. Mesma coisa aqui para entrega. Por exemplo, na FIP, isso foi uma demanda do Sidney. Eles trabalham com várias entregas, né? Que lá é projeto integrador. Então, para ele é interessante ter várias entregas. Para mim, por exemplo, que sou da área da educação, não é necessário, uma só resolve. Então, aí eu vou configurar. E as avaliações também, se eu quiser colocar uma outra avaliação, além das que já estão disponíveis, eu posso inserir. Não vou mexer no cronograma, eu posso começar sem mexer, tá? Vou iniciar, para que vocês possam participar, tá? Então, nós vamos iniciar pela escolha do tema. Na escolha do tema, né, perdão.
Na formação, a primeira etapa, desculpa, gente, eu pulei, é a formação de equipes. Então, eu vou pedir para vocês entrarem aqui neste PIN. Vou passar o link aqui para vocês também, que é o link desse evento, dessa sala. 530418. Eu também vou participar, tá? Para dar mais volume. Aí ele vai falar, né, que é para você entrar com o usuário cadastrado. E aí a gente vai entrar, tá? Quando eu entro como usuário, já vai aparecer para mim, minha equipe, tá? E eu consigo visualizar. Como ainda não tem nenhuma equipe, porque não tem as pessoas aqui, todas, já tá todo mundo, né? Então, ele não aparece para mim. Para formar as equipes, então aqui eu já vejo, ó, Daniele, Diego, Eliane, Fabiana e Patrícia já estão online. Deixa eu ver se tem mais alguém na sala, acho que é a Isabela, né? Mas tudo bem, eu vou até mostrar para vocês que dá para inserir se o usuário entrar depois, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha lista de participantes e aqui eu vou formar a equipe. Então, eu quero fazer 2 equipes com 3 e 2 participantes. Eu posso fazer isso de forma aleatória ou manual, né? Vou fazer aleatório para ver aqui quem que ele vai pôr com quem. Então, ele colocou a Daniela, a Eliane, a Isabela e a Patrícia num grupo, o Diego, a Daniele e a Fabiana no outro. Tô em 2. Só um minutinho. É isso. E aí, ó, a gente pode mudar o nome da equipe. Então, aqui já aparece o chat pra gente, ó. Vou mandar aqui. Eu como professora, tá? Tô confundindo tudo, eu como professora, eu como aluno. Aí eu venho aqui no bate-papo, ó, eu vou falar para minha equipe. Então vamos supor, aí aqui aparece, ó, para mim, na minha equipe, ó. Ó que bonitinho, ó. Aí a Isabela já está interagindo. E aí é o que eu falei para os alunos. Falei, gente, ó, o professor vê tudo, viu? Então não vai xingar o professor que a gente está vendo. Mas é muito interessante, né? Porque aí começa até a se perder no bate-papo. Ai, vamos conversar, vamos pensar no nome, vamos não sei o quê, né? Então você vai criando essa estratégia aqui de interação. Como nós estamos com o tempo aqui, né, meio corrido, então vamos passar. Deixa assim, mas se quiserem depois, ao longo da metodologia, pode trocar, tá? Se vocês quiserem, a gente pode alterar o nome da equipe, ó. Já foi alterada aqui a nossa para top 10, tá bom? Gostei. Aí, eu como professora, eu sempre vou me guiar ou pelas caixinhas aqui ou pelas configurações, tá? Então, eu vou por aqui, que é mais fácil. Escolha do tema. Para a escolha do tema, eu tenho 2 modelos. O modelo raiz, que a gente chama, né, que na pedagogia de projetos, quem define o tema são os participantes, e o modelo Nutella, que é o docente que escolhe. Tá? Então, aí eu já pensei no tema, quero que os estudantes desenvolvam o projeto com o meu tema. Neste momento, antes que alguém me pergunte, que pode ser que vocês me perguntem, não pode ter temas diferentes para a turma, tá? Nós vamos prever isso num outro momento, embora não seja uma prerrogativa da metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Na aprendizagem baseada em projetos, todos têm o mesmo tema. O que muda são as questões, as hipóteses, mas a gente já foi questionado sobre isso, então talvez a gente consiga incluir, mude isso, tá? Nesse momento, raiz e Nutella aqui, na escolha de um tema pelos participantes ou pelo docente. Então, eu vou colocar aqui participantes, tá? Aí já vai aparecer para a gente aqui uma tela para a gente publicar as nossas ideias sobre temas, tudo bem? Então, vamos publicar aqui, ó. Vou colocar aqui um tema. Podem escrever aí vocês também, tá?
vai aparecer aqui as publicações, tá bom? Daniele postou aqui, chat GPT, uma ideia de tema, tá? Deixa eu falar com os devs aqui. A Eliane também já postou. Então, vamos lá, vamos ver as ideias de tema aqui, ó, que legal, a Isa. Aí a gente pode curtir, a gente pode comentar, tá? Então, deixa eu comentar aqui como aluno. Tá? Então, eu comentei aqui para a Eliane. Aí as pessoas estão curtindo também, tá? E aí, mais alguma ideia de tema? Diego, Patrícia. Ô, Dani, eu não tô conseguindo, eu acho que eu entrei com login de Ó, faz o professor, sei seguinte, lá, deve Diego. ter sido isso. Ó, faz o seguinte, como a gente está fazendo teste toda semana, por favor, atualiza, tá? Dá Tá, um atualizar, um refresh aí que ele vai. Tá acontecendo isso tá, nos testes, tá bom? tá. Não é um problema seu, não, é um problema que a gente já detectou. Aí você vê se Tá, dá certo, tá bom? tá. Não, não foi, mas vai tocando aí, eu tô acompanhando aí. Tá, tudo bem. Bom, então aí, como o Diego falou, né, deixa eu ir tocando para a gente poder respeitar o tempo. Então, deixa eu atualizar, ver se mais alguém postou alguma coisa. Então, vieram esses temas, tá? A partir dessas sugestões, eu vou selecionar. Então, que temas que a gente vai selecionar? De repente, eu posso conversar aqui com o pessoal. Oi, pessoal, vocês gostaram dos temas? O que vocês acham? Ou se for ao vivo, né? Se for numa aula mesmo presencial, gente, e aí, o que vocês acham? Então, faz de conta que a gente conversou sobre e agora eu vou fazer a seleção, tá? Então, eu gostei muito do tema, né? Todo mundo gostou do tema gamificação, tá? Então, aí eu vou colocar. E aí também eu preciso montar uma enquete para votação, para as pessoas terem a chance de, mesmo a gente discutindo, de votar em temas diferentes, tá? Então, vou colocar aqui os temas da Isabela, que a Isabela sugeriu e que a Eliane sugeriu, tá? Então, vou deixar aqui, gamificação, vou iniciar a enquete, tá? Aí já vai aparecer para nós, como estudantes, qual o tema que nós queremos votar, tá bom? Então, vota aí. Vê se você consegue, Diego, votar. Vou tentar. Tá. Vai lá na É que o bolinha meu, de escolha do tema, vê se aparece para você. Enquete, votação do tema. o meu ele fica aparecendo só a tela de aguardando. Ele coloca assim que eu não estou participando de nenhuma equipe. Não sei se é o login que eu criei depois de estudante, não sei se esse login que tá aí é o meu de docente, depois eu criei um de estudante. Ah, Patrícia, ó, o que eu estou projetando é o de professor, mas o do estudante é bem parecido, tá? Ele vai aparecer aqui os temas, com a diferença que ele vai pôr uma bolinha para você votar. Essa que é a diferença nessa tela, tá? Se vocês puderem atualizar e ver se aparece para vocês aí a enquete, eu agradeço, tá bom? Ó, diferente do meu que aparece aqui definir, para o usuário aparece votar. Aí você faz a votação. E fica aparecendo assim, votação em andamento. Bom, então aí o tema da gamificação foi o mais votado, tá certo?
Eu posso, se eu quiser, definir o tema menos votado, tá? Aí eu vou ter um campo lá para justificar por que eu escolhi esse tema. Mas eu vou definir aqui o que foi mais votado, tá bom? Aí já vai aparecer para a gente qual tema foi, né, escolhido, que é o tema gamificação. Aí nós vamos para a próxima etapa. Já aparece aqui para a gente também qual foi o tema mais votado para o usuário, tá? Para o estudante. As perguntas e hipóteses, mesma coisa. Ou são raiz, né? Os estudantes definem, ou o docente, por exemplo, legal, o tema da gamificação foi votado por todos, eu gostei. Só que eu quero definir que perguntas os estudantes vão responder. Então, aqui eu mudo. Aqui, ao invés de eu colocar definida pelos participantes, eu coloco pelos docentes, tá? Pelo docente. Mas eu quero que vocês participem, tá? Então, aqui a mesma coisa. Vai aparecer para a gente publicar as nossas perguntas, tá bom? Eu vou colocar uma aqui. Vocês puderem, por favor, também já coloquem aí, tá? Então, eu já publiquei, viu, Luiz? E eu tô tendo que atualizar para aparecer. Ô, Dani, o meu não atualiza porque ele fala que não estou participando de nenhuma equipe. Por isso, por mais que eu ponha em atualizar, Ué, será, Diego? Mas ele lembra, você acusa que. estava numa equipe. Deixa eu voltar aqui. Então, você havia falado que eu estava, verdade, mas, Ó, ele, Diego, ele você acusa. tá, da equipe 2. Você tá numa equipe, sim. Não tem. Ó, nós temos dois problemas, tá? Um que é a atualização e o outro que é o Diego, o professor Diego não está conseguindo. Fala que ele está sem equipe, mas ele está numa equipe, tá? Então, aqui nós já temos duas perguntas. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Para a gente poder passar aqui a etapa. Senão, vocês não vão ver a cereja do bolo, que é o desenvolvimento. Vou confirmar, né, os selecionados. E aí eu vou definir as perguntas que serão respondidas por nós, tá? Aí aqui, se eu quiser mudar a ordem, se eu quiser editar, eu posso, né? Então, nós temos uma hipótese e uma pergunta, né? Uma, se a gamificação é importante para os jovens, e a hipótese. A gamificação é interessante para todas as faixas etárias, tá? Então, aí vamos lá. Agora nós vamos para a próxima etapa. Se eu quisesse adicionar alguma. Aí, gente, nós vamos iniciar o Kanban, que é o desenvolvimento do projeto, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Agora, todos os participantes podem preencher os quadros. Aí já vai aparecer para a gente aqui, para a nossa equipe. Então, no diagnóstico, então sempre vai aparecer por tarefas. A tarefa diagnóstico, mapeamento, ela vai ter aqui as tarefas a fazer, fazendo e feito, tá? Então, a fazer, sei lá, pesquisar nas bases de dados, tá? Vou pôr aqui qualquer coisa só para a gente ver como fica. Então, ó, como equipe 2, eu coloquei aqui, pesquisa em bases de dados, é uma tarefa a fazer. Se eu quiser, eu posso gerenciar os participantes, eu posso convidar aqui a Fabiana para vir colaborar nesse cartão meu. Aí a Fabiana vai poder, se ela quiser colocar um link, se ela quiser editar, se ela quiser colocar uma lista, ela pode, como minha colega, fazer isso aqui, tá? Posso fazer isso também colocando o Diego. Eu enviei um convite, aí a Fabiana tem que aceitar esse convite, tá? Mesma coisa aqui para o Diego. Aí a equipe top 10, ó, por enquanto ninguém colocou nada, né? Será que alguém, Isabela, Eliane, conseguem colocar, fazer um cardzinho aí?
Lembrando, gente, que é o que eu falei, né? A gente aplicaria isso aqui, os alunos ficariam 2, 3 semanas criando esses cards, colocando essas tarefas, né? Então, não é uma coisa que você faz em 5 minutos, né? Então, a Fabiana, ó, ela já aceitou participar aqui da minha tarefa. Deixa eu atualizar. Aí, Fabiana, você pode mexer, você pode editar ele, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo, Dani. Ô, Dani, eu só fiquei com dúvida qual que é a interação que a gente faz nessa parte da atividade. Essa interação é para o desenvolvimento, Lisa. Então, a sua equipe, excelente a sua pergunta, ela vai construindo nas tarefas as coisas que vocês têm que fazer para desenvolver o projeto. Então, por exemplo, se nós temos perguntas para serem respondidas, então nós vamos nos organizar aqui no nosso quadro para fazer um diagnóstico. Por exemplo, então, nesse caso, qual que seria um diagnóstico, um mapeamento sobre gamificação? Aí a gente vai criando aqui coisas que estão a fazer, coisas que a gente já está fazendo, coisas que já foram feitas. Pode colocar um link, pode colocar um arquivo. Então, a gente vai usar essa etapa aqui para... É um banco de dados, entende? Geralmente, quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente, né, vai trocando informação, trocando documento. Esse lugar é para isso. Então, esse Kanban é para fazer isso. Nesse caso, teria que ter esse guia, né? Eu teria que ter explicado para vocês o que seria diagnóstico, mapeamento. Poderia ter criado um Kanban só de desenvolvimento. Aí vai depender do meu nível de entendimento sobre a metodologia, como eu estou conduzindo e tudo mais, tá? Poderíamos trocar isso aqui. Mas a ideia dessa etapa é as pessoas colocando tarefas, pessoas do grupo, tá? E uma adicionar para outra, então a Isabela pode adicionar coisa, se eu convidar ela, a Fabiana ou não, a Isabela tem as tarefas dela, a Daniele tem as dela, e o professor está vendo tudo isso. Então ele sabe que vocês estão desenvolvendo o projeto. Eu sei que está tendo aqui o desenvolvimento, eu consigo ver de todos, ó. Então aqui eu vejo, ó, revisão sistemática sobre gamificação. Já sei que você tem que fazer isso. Aí você faz essa revisão, Isa. Você escreve um texto sobre... Você vai lá, coloca tudo que você buscou na BDTD. Aí você vai lá em feito, porque você já fez. Então, a ideia é você ir criando essas estratégias, tá? Entendi. A Patrícia colocou que a pergunta dela não apareceu, mas eu acho que é porque eu já tinha fechado, viu, Patrícia? Você colocou lá na etapa de pergunta, mas eu fechei antes de você participar, tá? Bom, aí feito tem uma questão importante também, tá? Que eu sei que já estou estourando o tempo, né, Li? Eu consigo avaliar todas essas etapas. Então, por exemplo, eu venho aqui no botãozinho avaliar, eu sei quantas postagens, então ela é quantitativa ou qualitativa. Por exemplo, a Fabiana está carregando o Diego nas costas, um exemplo, entende? Ela tem um monte de coisa, o Diego não postou nada ainda. Então, se eu quisesse avaliar agora, eu iria, por exemplo, levar isso em consideração. Mesma coisa aqui, a Eliane está fazendo tudo. Aí eu posso mandar uma mensagem para a equipe. Gente, por que só a Eliane está construindo o projeto? Então, isso ajuda também no acompanhamento. Tá? Se eu quero ver que postagem que é essa, aí eu vejo aqui a parte qualitativa, né? Porque às vezes a Fabiana postou um monte de coisa, mas não é coisa interessante, ela só quis acumular. Então, aí também, de novo, são as estratégias que o professor vai desenvolvendo para fazer esse acompanhamento, tá bom? Então, aí eu consigo avaliar, eu consigo vir aqui, ó, colocar uma nota, tá? Salvar essa nota, isso tudo vai lá para o final, quando eu vou fechar as minhas notas, certo? Outra etapa, a etapa das entregas. Então, quando eu entro nessa etapa, seria assim, essa foi uma etapa solicitada pela FIP. Então, no diagnóstico, eu quero o registro
do mapeamento da revisão bibliográfica que os alunos fizeram. Eles vão vir aqui entregar. Aí eu tenho o final, eu olho lá o Kanban, como vocês processaram as coisas, e eu olho aqui para saber como finalizou, tá? Aí, ou o Diego ou a Fabiana vieram aqui e entregaram, então aí vai valer para a equipe inteira, tá? E depois eu tenho a autoavaliação, tá? E a avaliação por pares, que aí eu posso fazer a habilitação, tá? Que é a autoavaliação e avaliação por pares. E aí o estudante vai falar, né, qual foi o nível de participação que ele teve, vai fazer uma reflexão, vai também avaliar os seus colegas. Então, por exemplo, nesse caso, é o momento que a Fabiana poderia escrever, ó, né, colocar, o Diego não ajudou, não contribuiu, por causa disso, disso, disso. Um exemplo, tá, gente? Com base nessa situação que nós estamos aqui, tá? Ou não. Então, aí a gente também vai entender se os alunos, você tem esse nível de maturidade e tudo mais, tá? E por último, que é o quadro de notas, que eu só consigo finalizar se eu tiver dado as notas nas etapas, tá? Aí ele vai aparecer para eu colocar os percentuais. Então, aqui eu já habilitei, já, né? Vou habilitar aqui, ó. Só para a gente ter uma noção. Vocês podem ir em entregas, vai aparecer aí para vocês entregarem, tá? Pode colocar em qualquer arquivo, se possível, por isso. Então, por exemplo, ó, o grupo 2, a equipe 2, entregou. A Daniele que enviou, tá vendo? Ó, que aparece um aviãozinho. Mas tudo bem, ela entregou pelo grupo. Aí eu posso fazer a avaliação, tá? Então, esse grupo aqui, nota 10, eles entregaram, posso dar um feedback, tá? Aí aqui a mesma coisa, eu posso habilitar, por exemplo, a avaliação por pares. E aí a gente faz a avaliação do nosso grupo e ele vai mostrando aqui pra gente, ó. O docente habilitou a avaliação por pares. Eu faço aqui minha... Vocês podem me falar se para vocês está aparecendo os pares de vocês para avaliar? Não, Dani, apareceu para eu entrar na avaliação por pares. Tá falando que é anônima. Mas não aparece nada, né? Mas não É o aparece. meu também, o Luiz, ó. Então, também é uma questão interessante, né? Uma etapa que é importante para a gente contemplar e avaliar, né? As pessoas que participaram, nos avaliarmos, né? Eu habilitei a avaliação, a autoavaliação, ver se dá certo. Também não está aparecendo, tá, Luiz? Mas a ideia é que, ao habilitar isso, o professor já tenha, né, o estudante tenha disponível para fazer a avaliação e o professor tenha elementos para... Aí, ó, como eu já habilitei tudo, aí ele abre o quadro de notas, que eu queria mostrar para vocês tudo, tá bom? Antes, aí já finalizo, tá ali. Aí aqui eu vou habilitar o que eu quero que seja considerado na avaliação e qual o percentual disso, tá? Então, sei lá, não quero habilitar nem isso, não dei nota. Eu dei nota, acho que só aqui, né, ó. No desenvolvimento do projeto e na entrega do projeto. Então, aqui vai ser 50% e aqui 50%, tá? Aí ele já vai aparecer as médias, ó. Como eu não dei nota para ninguém da equipe top 10, apareceu com 0. Mas aqui na equipe 1 eu dei nota para Fabiana, né? E para entrega eu dei nota para todos, então vai aparecer aqui que as médias. Então ele faz aqui média simples, tá?
e vai calcular esses percentuais, vai pegar as notas que eu dei em cada etapa que eu considerei aqui para o quadro e vai colocar. Então, eu posso pegar isso aqui e já lançar lá no Aprender, né? Então, a ideia também é eu, além de eu aplicar a metodologia, eu já fazer a avaliação para poder disponibilizar isso para os estudantes e tudo mais, tá bom? A autoavaliação, você quer que a gente atualize para ver se aparece? Vamos ver. Não apareceu, tá, Diego? Nem a autoavaliação, nem a avaliação por pares contigo. Diego não, Luiz. É que tem o Diego da Biactive também, viu, Diego? Tá, tranquilo. Então é isso, gente. Essa que é a jornada completa da metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Como vai ficar gravado, e eu sei que vão surgir muitas dúvidas, né, ao utilizar, porque é muito rápido só para passar aqui, e também acho que a gente já detectou isso, precisa ter um passo a passo, né, para as pessoas poderem usar quando a gente não estiver presente, não puder dar uma ajuda, porque é isso, é uma metodologia muito complexa, não dá para... Mas, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente fica à disposição. E eu espero que vocês tenham gostado, né? São as nossas ideias, são as nossas intenções de melhorar as coisas, de fazer coisas para os nossos alunos, para os nossos colegas. Tudo assim com muito zelo mesmo, com muita seriedade, porque a gente espera, né, que a universidade esteja cheia de gente e que a gente possa oferecer coisas diferenciadas. Esse, né, é o nosso norte sempre. Muito bom, Dani. Assim, eu tô assim bastante encantada. Já tinha, ainda não tô, não imergi na Biactive, mas tinha feito um pouquinho do estilo de aprendizagem. Mas assim, é muito, assim, a gente fica realmente muito encantada com o que vocês desenvolveram na UnoOeste, assim, de novo, a equipe está de parabéns, você e todo mundo que participou e que participa e que não parou, porque está ainda crescendo. Eu acho que, assim, é uma grande plataforma, né? É muito bom mesmo, e o potencial da Biactive assim, é fantástico. Eu fiquei aqui pensando no gamificação, eu tinha entrado lá antes, estava gamificação em produção, alguma coisa assim, tá lá. Eu já estou assim, querendo saber o que vai acontecer na parte de gamificação, na hora que você falou lá, eu falei assim, dá um spoiler, se você puder. O que vocês estão pensando para gamificação? Vocês já têm isso aí em mente? Já começaram a pensar? A gente tem algumas inspirações, né? Então, tem os modelos que a gente fala, né? Do próprio Kahoot. Então, fazer, por exemplo, caça-palavras, aqueles que você consegue completar, sabe? Que você vai e coloca uma palavra no meio de uma frase. Então, a ideia seria essa, lógico, ter o componente de competição, né? Então, ter premiações para quem faz mais rápido, para quem, né? Que são o que essas plataformas têm, e oferecer pelo menos isso: caça-palavras, caça ao tesouro, completar, essas coisas que são clássicas, tá? Aquele que é de, sabe assim, aquele que é de quadradinho, palavras cruzadas. Então, ter essas coisas, tá? Eu tenho uma coisa aqui em mente, depois eu queria trocar uma ideia com você, porque tem uma dor na gamificação e eu queria que você me ajudasse, porque eu acho que, de repente, essa plataforma pode contribuir nesse sentido, mas aí depois a gente troca uma ideia. E vocês têm uma experiência, né, Lívia, na Odonto, uma experiência de uso lá das salas lá, sala beta, quer dizer, de coisas que vocês mesmos produzem, que pode vir para enriquecer, porque é isso, a gente tem alguns modelos, mas são modelos de plataformas, de coisas que a gente conhece, mas não, talvez, tantas práticas. E a gente sabe que vocês têm feito muitas práticas gamificadas. Então, é trazer isso para a gente que vai trazer diferenciais, né?
A gente pode fazer coisas que são diferentes do que as outras têm, por exemplo. Eu já tenho uma coisa assim, uma coisa que eu tenho tentado buscar por uma solução, mas eu acho que, de repente, vocês podem ajudar bastante nesse sentido. Mas, assim, é fantástico, né? Fantástico. A questão do estilo da aprendizagem, a primeira vez que eu fiz o meu, eu falei, nossa, não acredito, acho que o Diego estava junto. Eu não acredito que saiu, assim, tão perfeito do jeito que foi, assim, é muito bacana a gente se entender, um aluno também, isso nos ajuda, né? Não sei, pessoal, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem colocar aqui. Só pegando um gancho da pergunta da Patrícia, que eu li agora, então, nós temos 2 desenvolvedores que estão em período integral, né, dedicando-se à usabilidade, ao desenvolvimento da plataforma. Um é o Luiz, que entrou agora, né, a hora que eu comecei a desenvolver, eu pedi para ele, para fazer com vocês, eu pedi para ele entrar, e o outro que é o Diego. E os 2 estão ou no WhatsApp ou no e-mail disponíveis, tá? Então, às vezes, um professor, já aconteceu isso, de algum professor lá do direito, lá da administração, olha, estou aqui usando, você me ajuda? Da saúde também, professor Leandro, da medicina, aí os meninos entram em ação, tá? Majoritariamente o Diego, que é ele quem acessa, mas quando precisa ele passa para o Luiz também, tá? Já me ajudaram também em palestra que eu fui dar e fiz a peer instruction, então eles sempre são muito solícitos. Isso mesmo. Alguém aqui? Obrigada. E a gente espera que vocês usem muito, que nem a Fabiana colocou, né? Agora é usar. Quanto mais a gente usa, e por exemplo, eu uso toda semana. E toda semana só falta endoidecer os meninos. Tá faltando isso, então é o uso que vai alimentando, vai ficar, né, vai trazendo as melhorias. Se as pessoas não usam, a gente não sabe, a gente parte da nossa perspectiva, que tá tudo bem, que tá tudo ok, né? Então é isso que vai, então, por exemplo, usa numa aula de química, Patrícia, usar lá, faz, né, com o pessoal da EAD, um teste de estilo de aprendizagem, fala pra gente, olha, deu certo. Isso ajuda muito. O Diego, né, que sempre trabalha com projetos, se puder usar no próximo semestre, viu, Diego? Vai ajudar muito. Tá? O ano que vem eu vou tentar testar com a BP. Vou tentar testar sim, Dani, usando o React. Com certeza. Beleza. Bom, eu acho assim, acho que para a gente encerrar, se ninguém tiver mais nenhuma colocação aqui, a Patrícia ali está falando, né? Na engenharia estamos trabalhando com projetos também. Tem assim, dá para pensar em muita coisa para a gente utilizar, e a gente que gosta um pouco dessa parte de tecnologia ajuda bastante e a gente fica meio encantada com a coisa. Uma coisa que a gente fica olhando, nós estamos na UNEST, a gente fica olhando como é que vocês fazem uma plataforma, né, desse porte, desse nível, e se a gente pensar, todo mundo tem acesso, né, Dani? Qualquer pessoa, qualquer professor, de qualquer lugar, pode entrar, fazer o cadastro, não é fechada, é aberta, não é isso? E a gente conseguir utilizar e conseguir usar de uma forma bem bacana. Acho que isso tem que ser muito explorado e muito difundido, né? Porque ajuda muita gente, assim, com um potencial muito grande. Queria te agradecer, Dani. Imagina, eu que por agradeço. estar aí nessa noite conosco. Eu já tinha participado de oficina, mas é aquilo, você precisa fazer e vai aprendendo e vai fazendo para ir perdendo o medo, né, e avançando cada vez mais, mas esse passo a passo que você fez aqui, acho que foi muito bom, a possibilidade de a gente deixar gravado. Perfeito. E assistir com calma, depois rever, falar, como é que foi mesmo que fez? Isso também ajuda muito, né? É uma das coisas que online veio ajudar, né? É isso, a gente conseguir rever com calma, fazer de novo, tenho dúvida, voltar a entrar, mas de qualquer forma, assim, muito bom, Dani. De novo, parabéns para você e para todo mundo que está nesse projeto,
UBECT, ainda vou aprender a falar direitinho. Mas obrigado por estar aqui essa noite com a gente, né, como membro no FEPS, e fazendo essa apresentação para a gente, compartilhando conosco essa tua experiência e teu expertise nesse assunto. Tá bom, Dani? Obrigada. Obrigada por tudo. Lembrando que a gente é sempre um ser em construção, eternos aprendizes, e que a gente possa sempre ter essa dimensão de colaboração entre nós. Isso só vai nos fazer crescer. Então, eu agradeço muito, eu sempre falo que eu fui muito bem acolhida na saúde, tenho orientandos da área da saúde, inclusive, eu fico muito impressionada com a capacidade que vocês têm de acolhimento mesmo. E eu agradeço muito por isso, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Encerrando por aqui, então. Fiquem em paz. Até o próximo encontro nosso. Beijo, boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.